Boa noite. Olá, boa noite, Jane. Vou guardar aqui um minutinho, o pessoal ir chegando. A convidada também, Rosa Schneider. Entrar aqui. Olá, boa noite. Bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano. Simone Veiga falando. Boa noite, pessoal que está entrando. Vou aguardar aqui a convidada, Rosa Schneider. Enquanto isso, sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, Dayana. Bom, vou começar aqui contando uma história. Boa noite, bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano, Simone Veiga falando. Hoje eu vou trazer aqui Rosa Schneider para falar sobre a fitoenergética. Enquanto eu aguardo aqui ela entrar, eu vou contando uma história para vocês, a minha relação com as terapias alternativas e até chegar na fitoenergética. Como eu já comentei em lives anteriores aqui, a maioria dos meus convidados são pessoas com as quais eu já conheço, realizei vivências, então eu busco profissionais. Ah, a Rosa chegou aqui. Eu busco profissionais que eu conheço, que eu sei que assumiram esse bastão sério. Ó, vamos ajudar as pessoas, vamos trabalhar de forma séria e principalmente nesse momento que tem sido pedido tanto, né? Esse equilíbrio, essa calma, uma vibração mais alta. E as terapias chamadas alternativas têm um papel aí fundamental nisso. Eu já vou chamar aqui a Rosa e aí eu começo a contar essa história. Oi, Oi, Simone, Rosa, boa noite. Tá me ouvindo bem? tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem baixinho, mas tô te ouvindo. Vamos Tô nos aumentando aqui. adaptar, né? Agora sim. Ah, então tá, era isso. O volume estava baixo. Então, eu estava falando aqui para as meninas que já entraram aqui no perfil, que também estavam te aguardando. Eu vou contar um pouco da minha história, da minha relação com as terapias alternativas, até chegar na fitoenergética. Eu tinha uns 18 anos e eu tive um processo de faringite e sinusite. E aí eu fui, como a maioria, fui para um otorrinolaringologista e a pessoa me deu um coquetel ali, eram 4 medicamentos que eu tomei, sarei, porém, assim, em 30 dias eu engordei 5 quilos e eu sempre fui muito magra. E eu falei assim, isso aqui tá com cara de efeito colateral do remédio. É, eu sempre fui bem magra tal. E aí eu falei assim, vou reverter isso. Ainda com 18 anos foi fácil. Eu dei uma ajustada ali na alimentação e aí eu voltei no meu peso natural. Nessa época eu tinha começado já a faculdade de jornalismo e eu fui já buscar estágio. E eu comecei a trabalhar num jornal chamado Vida Integral. Ele começou nos anos 80, ele existe até hoje. É uma publicação de muita vanguarda. Ah, inclusive o fundador, ele é gaúcho, mas ele foi para São Paulo e foi lá que ele fundou o jornal. E ele já tratava disso, da medicina natural, das terapias alternativas ali naquele momento que quase ninguém falava sobre isso. E aí eu comecei a entrar em contato com esse conteúdo por meio de entrevistas. E aí eu fui ajustando a minha vida. E aí eu falei assim, quando eu precisar, eu vou atrás de terapia alternativa. Essa passou a ser minha opção, é a minha experiência.
e é o que eu sempre fiz quando eu precisei. E aí, há uns 3, 4 anos atrás, que eu comecei nesse processo de autoconhecimento, eu essa questão das terapias alternativas apareceu mais forte ainda, com que o processo de autoconhecimento está atrelado a tudo isso, né? E aí, o ano passado me surgiu uma alergia aqui na região do punho, que foi crescendo e passou de um para outro. E eu falei assim, eu não vou tratar isso de maneira convencional, que eu sei que eu vou receber uma pomada com corticoide, eu não quero isso. E aí eu tinha entrado em contato com uma live que já falava da fitoenergética. Eu conhecia a fitoterapia e aí por meio dessa live eu conhecia a fitoenergética. Mas assim, passou acho que uma semana, eu vi a Rosa dando uma entrevista para a Maiana Antunes, que ela na época tinha uma Isso. revista online em Curitiba. E aí eu falei assim, tá aí, ó, vou entrar em contato com a Rosa. Entrei em contato com a Rosa, comecei um tratamento. Em 4 dias, a alergia tinha desaparecido totalmente. Em 2 dias, ela já começou a reduzir. Em 4, tinha sumido. E aí, nesse período, eu comecei a fazer um trabalho com o meu sagrado feminino. E aí eu falei assim, eu vou associar. E aí eu continuei com a Rosa por mais algumas sessões. E aí eu falei assim, eu vou ajustar isso, vou pegar isso por todas as frentes. Vou trabalhar de forma energética, de forma quântica, vou trabalhar aqui com as ervas, vamos trabalhar com tudo que puder ajudar, que eu acho importante essa coisa. E sempre foi uma coisa minha, acho que até ser jornalista investigativa, de querer saber a origem, né, da questão. Por que que eu tô com isso? Mas da onde surgiu? Ah, eu tô nervosa, mas tô nervosa com o quê? Porque às vezes a gente entra no modo automático e a gente não consegue nem prestar atenção no que está acontecendo. E o corpo ali falando e a gente, né? Então, foi assim que eu conheci a Rosa. Gratidão, Rosa, pelo seu belíssimo trabalho. Gratidão por estar aqui hoje. E nós vamos conseguir conversar aí e levar para mais pessoas aí também essa forma de se conectar com o corpo e com a natureza também, né? Que a natureza está aí para nos ajudar também. Eu que agradeço, Simone. A gente acaba sendo levado, acho que pelo universo, com as pessoas certas, nos lugares certos, né? Então, tudo tem o seu momento, né? Cada um de nós tem o seu momento. E a fitoenergética, ela entrou na minha vida num momento onde eu não é que eu não gostava, eu não tinha uma conexão com plantas. Eu me lembro, assim, me recordo de uma época onde eu ganhava vaso de flores no meu aniversário, as minhas amigas mais íntimas sabem, não me dá flor porque morre na minha mão. E aos poucos eu fui entendendo o porquê que isso acontece, porquê que aquela flor, ela murchava, né? Então, a gente vai sendo levado, né, para se conectar com as pessoas. Estou vendo aqui muita gente legal, assim, pessoas que eu atendo, amigas. Então, para muitos vem o convite para algo, né? E a gente é que escolhe estar ou não estar. Então, eu costumo dizer, que nem tu falou assim, e aí depois da terapia da Rosa, em 4 dias, foi a Rosa, não foi a Rosa, foi... eu sou um canal, assim como qualquer um de nós, né? Não existe nenhuma varinha de condão que vai nos transformar numa fadinha, mas todos nós podemos, se a gente se abrir para isso, né? A força das energias, elas estão à nossa disposição e a natureza é uma grande força. Então, eu costumo dizer que eu sou um canal e que eu só preciso estar conectada para saber as ervinhas certas e aí a pessoa faz a outra parte, né? Que a pessoa também tem que querer. Tem que querer estar, tem que querer se tratar, né?
E uma coisa que eu acho importante é nós perdemos essa conexão, né, com esses saberes de cura natural, de auxílio com a natureza. Tem até uma propaganda negativa, uma crença, enfim. Como que você vê esse processo, vamos dizer, de realfabetização, né? Como trazer as pessoas para esse natural, o mais natural possível, né? Isso realmente é um saber ancestral. Eu tenho, assim, lembranças da minha avó, né, buscando um chazinho lá na horta para uma dor de estômago. Quem não sabe de algum bebê, ou quem não fez isso de levar um bebê para fazer uma benzedura com ervas, né? Então, eu passei por isso no meu trabalho, porque de formação eu sou pedagoga, orientadora educacional, né? E atuei muito tempo, né? Continuo atuando ainda assim com essa questão, mas um foco mais voltado justamente para ensinar as crianças essa questão da natureza. E no início, foi por isso que eu fui para a fitoenergética. Eu me questionava muito, nossa, o que eu posso fazer? A minha cultura científica, né, da graduação não me dava suporte para lidar com os problemas que eu via nas crianças, nos pais que eu atendia, né, muito problema sério de aprendizagem, de problemas emocionais. E eu pensei, nossa, eu preciso buscar alguma coisa para ajudar essas crianças, porque tinham, assim, abuso sexual, problemas muito sérios, negligência, né, maus tratos, e a minha formação era para lidar com isso, orientadora educacional, e não me dava o suporte necessário. E aí foi a fitoenergética que me veio, e eu usava isso como um suporte tanto para mim, porque muitas vezes eu chegava em casa sem energia, com o trabalho, com o que eu ouvia, e ensinava as crianças. Eu me lembro bem de uma criança que um dia, mas eu fui aos poucos, porque muita resistência a essa questão, assim, que nem tu fala, ai, que religião é essa? Que negócio é esse? Fazendo macumba aqui? Eu me lembro até do meu filho, no início do processo, ele sai para lá com essa macumba. A mãe disse, macumba? Vai olhar o que é macumba. A palavra macumba é um instrumento africano, mas o que tu está querendo dizer, que é botar ali na esquina um monte de coisa, sacrifício de animais, não é isso, não. É com muito amor a escolha das plantas para te ajudar. Hoje ele vem me pedir, ô mãe, hoje eu tenho prova, essa semana eu tenho prova, tu pode fazer aí para mim, para eu me conectar. Inclusive, quem ficar até o final, Simone, tu me dá um toque quando tiver assim, nos finalzinho, eu vou deixar 2 receitas aqui para as pessoas poderem aplicar em casa, poder fazer em casa, porque eu vejo muito jovem, muita criança, muitos pais não sabendo como ajudar esse momento assim da questão do aprendizado, como eu cuidar mais disso. Mas aí eu ia falar de uma criança que um dia, numa escola, ela estava assim, não estava bem, e aí eu fui lá e peguei um galinho de manjericão, ensinei ela a se conectar com a planta, né? Até eu trouxe agora um alecrim, né? E aí pegar a energia vital da planta e colocar nela. E essa criança, prof, sabe que isso ajudou? Não falamos mais no assunto, e eu acho que uma semana depois ele veio me perguntar, a mãe pediu como é o nome da erva que tu usou em mim, que ela quer usar em casa, porque funcionou. Então, assim, eu acho que aos poucos as pessoas foram se abrindo. Acho que a gente está num momento onde, já que eu não sei mais o que funciona, as pessoas estão se abrindo. Mas algo que eu sempre digo, né? Quem está aqui e já passou nas minhas terapias sabe que eu sempre digo que não precisa acreditar. Por isso que se alguém estiver aqui e não conhece, quiser experimentar a técnica depois da receita, não precisa acreditar. Faz e depois tu vai sentir o resultado, porque é algo do sentir. Mas precisa, sim,
tá aberto, não precisa, não é, é a fé ajuda, mas não é só isso, é realmente uma conexão, né? Então é muito lindo esse trabalho. Sim, muito. Eu até vejo o exemplo a minha família. Eu atualmente eu moro aqui no sul de Minas. É uma cidade pequena. Os bairros rurais são muito próximos. Ainda tem muito bairro rural. Meus pais mesmo moraram, foram criados em roça. E o meu pai tem preconceito, né? Eles têm preconceito. Então, às vezes eu falo assim: "Ah, tô tomando tal coisa". Nossa, minha mãe dava isso para mim quando eu era criança. Uhum, Mas aí, a hora que ficou adulto, desaprendeu, desconectou mesmo desse saber e bota muita a expectativa ali nessa sim, terceirização, que é justamente você querer, igual você falou, uma varinha de condão. Às vezes você usa o sim, medicamento querendo um milagre uhum, e querendo e se isentando desse processo, né? uhum. Estão falando aqui da sua voz, da paz que você transmite ao falar, é verdade. Ah, eu não consigo ler aqui porque eu sou nova nessa coisa aqui, assim, eu tô vendo algumas, assim, que passam conhecidas, como é gratificante, É, né? sim. Queridas. É, Mas essa e aí essa questão, assim, que tu questão, né, fala, dos desmistificar mesmo, né? Isso. sim, Eu vejo a alopatia como um último processo, último recurso. Ou para as coisas mais uhum, graves, mais sérias, processos cirúrgicos mesmo, enfim, uma intervenção mais séria. Mas. E eu tenho histórias incríveis, assim. Eu enganei uma vez um dentista meu, que eu fui tirar o dente do siso, eram os quatro de uma vez só, os quatro inclusos. E aí ele teve que dar ponto, tudo, e ele falou assim: Nossa, Simone, tem que tomar, como que era, acho que é anti-inflamatório, que senão isso aqui pode infeccionar. Fez um puta terror. Aí eu falei assim: Não vou. Fui atrás de terapia alternativa, mas não contei para ele. Me tratei. Quando eu voltei lá para tirar os pontos, ele tinha colocado cimento cirúrgico em cima. Quando ele tirou, o ponto já saiu junto, seco. E ele virou e falou assim: uhum, Nossa, sua cicatrização é ótima. Aí eu pensei assim comigo: Aham. Eu falei: Pois é. E ele não sabe até hoje. Se ele não vê essa live, ele vai continuar não sabendo. Então, é, é, eu faço isso, mas, gente, é o que eu tô falando, tá? Isso é uma opção minha. Mas eu acho que desculpa que eu essa, te interrompi. não, não, pode falar, é que essa questão que tu fala, assim, da medicação, é que a gente está voltando para casa, eu acho, para essa questão, assim, do mais natural, tanto na alimentação, quanto nessa questão de medicação, cuidando mais do nosso corpo, que é algo sagrado, porque quem de nós não tinha, né? Eu tinha, mas muita gente ainda tem um kit farmácia em casa, né? Com tudo que é medicamento para dor de cabeça. Então hoje eu uso a fitoenergética quando a gente tem, mas não quer dizer que a gente não vai mais precisar de médico, né? O que seria de nós, por exemplo, sem uma anestesia? Mas é não aquela coisa desenfreada que tu vai na farmácia e compra para se um dia eu tiver e para qualquer coisa tu tomar uma medicação que a gente sabe, né, que ela vai curar uma coisa, por exemplo, né, sei lá, agora me vem a Neosaldina para dor de cabeça, tu toma, mas ela vai estourar o teu estômago, então, né, a natureza ela, mesmo na fitoterapia, tu também tem que ter algum cuidado. Por isso que a fitoenergética é algo assim que me encanta, porque não tem contraindicação nenhuma. Não sei se eu posso falar um pouquinho da diferença da fitoterapia com a Sim, sim, fitoenergética. não, eu ia, pode falar, eu ia puxar isso em algum momento, que Porque até era uma dúvida minha mesmo, né? Inicialmente, lá é atrás, era. exato, porque assim, a fitoterapia, a fitoplanta, né, é mais conhecido.
Muitos medicamentos têm uma planta por trás. A própria aspirina tem uma planta, um princípio químico da planta, que é utilizado para fazer o medicamento. E aí misturam outras coisas, né, artificiais. Mas isso é muito conhecido e é importante, né? É importante a gente usar a fitoterapia também. Então, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do chá de boldo, que é conhecido na fitoterapia para uma dor de estômago. Tu faz o chazinho, tu ferve, tira o verdinho, né, do chá, que é a química da planta, o princípio químico, e aí tu toma para uma dor de estômago. Passa 2, 3 dias, a dor volta, porque não curou o que tem por trás da dor, que geralmente é um medo, uma ansiedade. Então, a fitoenergética, o chá da fitoenergética, ele geralmente não tem cor, não tem gosto, porque não precisa uma quantidade de plantas, não precisa um monte de boldo, por exemplo, e o boldo na fitoenergética, ele é para outra coisa, é isso que é o interessante. Então, por exemplo, o boldo é para aquela pessoa que pega o chicote e fica se chicoteando, automartírio, né? É para autorrepressão, bloqueia energias densas. Então, se tu talvez aliar a fitoterapia, tô com dor de estômago, com a fitoenergética, tu vai estar trabalhando duas questões. Mas na fitoenergética, tu nunca utiliza uma planta só, que nem na fitoterapia, por exemplo, só o boldo para dor, né? A fitoenergética também atua na dor, mas ela é sempre um composto com mais de uma erva, e aí tu vai usar ele de diversas formas. Tem o chá, tem o sachê, tem a mandala, tem spray, tem essência, né? Tem muitas formas. Então, essa é uma diferença básica, que a fitoterapia utiliza o princípio químico e a fitoenergética usa a energia. Tá, Rosa, mas eu quero o boldo, por exemplo, né? Aqui eu não enxergo a energia. Estou aqui, né, com a lavanda, com a alfazema. Tem gente que enxerga, tem gente que sente, mas mesmo quem não sente, se eu passar a mão aqui, eu tenho energia. Mas a grande maioria das pessoas sente essa energia quando entra num lugar ou quando está perto de uma pessoa, se sente bem ou se sente mal, isso é energia, né? A própria conexão que a gente está agora conseguindo falar, tu lá num outro estado, né, conversando comigo, o que é isso? Não tem nenhum fio, a não ser o fone aqui, não tem um fio nos ligando, então isso é energia. Então a fitoenergética, ela vai trabalhar com a energia da planta, que é uma energia muito sutil, muito, muito leve, e por isso que também a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente for usar. O cuidados no sentido de, por exemplo, não deixar perto do celular, não fazer em jarra elétrica, esse tipo de cuidado. Porque as plantas estão no nosso planeta só para nos dar. Por isso que eu falei antes para vocês que por muito tempo tinham plantas que na minha mão elas não vingavam. E aí eu vou usar o exemplo da arruda, que a arruda é muito conhecida por as pessoas assim, para olho gordo, para inveja. Geralmente, na fitoenergética, a gente aprende, porque a fitoenergética é uma ciência, não é nenhuma, né, é uma ciência com mais de 15 anos de estudos, comprovações. Na fitoenergética, a gente aprende que a arruda, ela não dá certo perto de pessoas reclamonas e mal-humoradas. Então, isso que é o bonito da fitoenergética. Puxa, a minha plantinha tal morreu, meu alecrim morreu. Então, tá faltando alegria naquela casa. Então, é muito legal a gente começar a se abrir para isso. Então, estou tentando pegar ervas diferentes para vocês conhecerem que, nossa, se eu plantar um alecrim e ele já vou estar trabalhando a fitoenergética, sim, porque ele vai estar ali só doando energia para aquele lugar, para aquela pessoa. Talvez uma pessoa que está muito triste, que está em depressão,
e aí ela vai recebendo aquela energia, energia do alecrim, lá pelas tantas, a pessoa não sai disso, o alecrim morre. Ele não aguenta. Então a gente faz o quê? Agradece, né? Eu costumo dizer, ai, Rosa, meu manjericão murchou porque uma pessoa entrou na minha casa, bota assim para proteção, né? Dentro de casa, espalha nos vasos, murchou. Agradece e devolve para a natureza, porque as plantas estão aí para isso. Estão aí para nos equilibrar, estão aí para doar essa energia. Mas isso tudo são assim, não é o tratamento fitoenergético, né? Como eu disse, o tratamento ele precisa ter um composto de ervas, mas algumas coisas que eu já estou falando, vocês podem ir fazendo em casa e colocando para ir se equilibrando. Porque tudo tem a ver com desequilíbrio, qualquer dor, né? Dor de cabeça, dor de estômago, qualquer dor no nosso corpo tem a ver, ela não começa no corpo, ela começa na alma. E aí a gente vai, daqui a pouco, assim, ficando triste, ficando com pensamentos, né? Agora essa questão do pensamento é muito importante. Pensamento de medo, será que alguém da minha família vai pegar e ficar ouvindo notícia negativa? O que acontece? Eu vou atraindo esse meu pensamento, ele me desequilibra e eu vou ter dor de cabeça, ou eu vou ter alguma questão no meu corpo. Sim. Então, as plantas me ajudam a equilibrar. Sim, Insônia tá tendo ansiedade. muito ultimamente. Sim. Eu engato aí, uma entrando segunda um e vou, tu pouquinho pode me mais. cortar. Não, é para ir mesmo, eu deixo. Eu já fiz uma live uma vez que eu fiz só duas perguntas. A pessoa falou e eu deixei, deixa aí. As sessões, assim, me surpreenderam bastante, porque não é uma coisa de, eu tô com isso, igual você falou, e você vem com uma planta, o tratamento é um composto. Mas aí ele tem toda uma leitura de campo, uma pendulação, um trabalho energético, alinhamento, limpeza, enfim. Explica um pouquinho isso, né? Porque é uma Tá sessão bem. bem completa, de 1 hora de duração ou mais, né? Sim. Eu costumo, assim, dizer para as pessoas que numa sessão, que pode ser tanto online, né, como a gente fez com a Simone, foi totalmente online, e para vocês verem como a energia funciona, porque chegou lá da mesma forma o tratamento, né, a sessão, e depois eu dava para ela a receita e ela ia atrás das ervinhas, mas tem a presencial também. E aí, como é que funciona? Assim, eu me conecto e aí eu percebo a pessoa. Isso é a primeira coisa numa sessão. Depois eu faço uma leitura do campo energético, que são os chakras. Não sei se vai dar para ver muito aqui, mas aqui tem um desenhinho, ó, de um corpo. E a gente tem... deixar mais perto? Quiser mostrar de novo, é que eu desabilitei os comentários. Isso, agora fica... Isso. Aí, deu para ver. Aqui, a gente são rodas de energia, e esses são os principais. Então, a gente tem essas rodas, se elas não estão funcionando bem, elas estão em desequilíbrio, começa a dar problemas no corpo. Então, na sessão, que a grande maioria das pessoas, 5 sessões estão ok. Tenho exemplos de pessoas que precisaram menos, mas raramente precisam mais. Mas também tem casos que precisam mais. Então, o que eu faço na sessão? Eu faço essa leitura de primeiro como é que os meus pensamentos. Então, se eu tenho pensamento... Opa, deu uma travada. Deu uma travada, se você puder voltar um pouquinho. Vou falar de novo. O primeiro chakra na base da coluna, se ele não está em equilíbrio, ele vai me dar algo no corpo. Então, o que é que desequilibra o chakra? Desequilibra os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções. Se eu soubesse cuidar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas emoções, eu não ia ficar doente. É simples, mas não é fácil. Então, por isso que as ervinhas vêm para ajudar nesse equilíbrio.
Então, por exemplo, o primeiro chakra tem a ver com a nossa estrutura de vida, com preocupação com o financeiro. E se a pessoa me diz, ai, Rosa, eu tô com dor na coluna, eu tô com dor no joelho, tudo que é da base da coluna para baixo, de dor, tem a ver com pensamentos nessa questão assim de prosperidade, será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? E aí a gente é muito legal assim que na sessão eu vou ensinando, né, algumas dessas questões e isso é um parâmetro para eu escolher. Então tem ervinhas para esse chakra. Também tem o segundo chakra, fica um pouquinho mais acima, né, abaixo do umbigo, e ele tem a ver com a parte de relacionamentos. Então relacionamento comigo mesma, se eu não me gosto, se eu não me dou valor, ou se eu tenho alguma dificuldade de me relacionar com alguém, o que acontece? Eu começo a ter problemas de endometriose, útero, ovário, para as mulheres, né, para os homens, qualquer problema nessa região da sexualidade, nos rins, na bexiga. E então, olha, seria muito fácil cuidar das minhas relações com os outros e comigo mesmo, eu não ia ter problema nessa região. É simples, mas não é fácil. Então, as ervinhas vêm para ajudar nisso, para dar um empurrão, um equilíbrio, e aí a gente vê a melhora do corpo. O terceiro, que fica bem na boca do estômago, ele tem a ver com emoções de medo, então agora é um momento onde esse chakra está bastante em desequilíbrio, de medo, de ansiedade, de raiva, de ódio, e aí o que dá, geralmente, problema de gastrite, estômago, vesícula, né, toda essa região, essa faixa. No cardíaco, é o nosso... É quando a gente não vive a nossa verdade. Quando a gente... Agora tem muitos casamentos se resolvendo, tipo, cada um seguindo seu caminho, ou almas se encontrando. Tem muita gente buscando o seu propósito no trabalho. Tem a ver com esse chakra. E, eu vou deixar o meu trabalho e vou fazer outra coisa, porque eu amo fazer. É o amor, mas não aquele amor romântico, o amor de alma mesmo, porque aqui mora a nossa alma. Quem é mãe sabe que a gente, quando a vida começa, tem um coração batendo lá. É a primeira coisa que a gente vê. Não tem cabelo, não tem dedo, não tem nada no bebê, mas tem um coração batendo. Então ali mora a nossa alma. Então aqui no cardíaco, as pessoas costumam sentir uma questão assim de taquicardia, pulmão, os brônquios, qualquer questão física, dor, né, nessa região, nos ombros, não precisa ser só na frente, nessa faixa, né? Aí tem a ver com essa questão de eu não estar vivendo a minha verdade. E aí a gente também vai colocando ervinhas para fazer esse equilíbrio. O quinto tem a ver com comunicação. Ele fica bem nessa região da garganta. Então, às vezes a gente fala coisas que machucam, né, explode, fala coisas que não gostaria, e às vezes a gente engole sapos. Nenhum dos dois é equilíbrio. O equilíbrio é eu falar com amor. A pior verdade, mas eu falar com amor. Então, quando a gente consegue falar e está em equilíbrio, a gente não tem dor de garganta, não tem aftas na boca, mas se isso acontece, ou uma das duas coisas, ou as duas, eu estou fazendo, né? Uhum. O sexto tem muito a ver com a questão de pensamento acelerado, ou congestão de pensamentos, ou pensamentos negativos. E aí pode dar muitos problemas na parte física. Os mais comuns, queda de cabelo, enxaqueca, né, nessa região, sinusite, renite, isso é bem comum. E o último, que é no topo da cabeça, que nos liga ao algo maior, né, que é onde a gente busca energia vital, é a nossa ligação espiritual, a nossa missão de alma. Então eu tenho percebido 2 sintomas físicos mais comuns.
que estão ligados com essa questão quando, tipo assim, a gente não é ir na igreja, gente, é ter uma conexão, pode ser até com a natureza, tem gente que não acredita em Deus, mas se conecta com a natureza, é uma conexão com algo além, né, do que a gente pode pegar e enxergar. E aí, quando a gente não tem isso, a gente não dorme bem, então a parte do sono, né, que tu falou, muita gente com insônia, e a questão da labirintite, são duas questões físicas que eu vejo mais comuns, assim, que o sono ele é interrompido, não é tranquilo, e a labirintite. Então esse é um parâmetro para eu decidir, né, a Simone precisa dessas ervinhas, mas eu também uso o pêndulo, que esse aqui é presente da minha mãe, era da minha mãe. E eu tinha uns 16 anos, eu usava já esse pêndulo, mas o pêndulo ele é outra ciência, é a ciência da radiestesia. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar que se usava forquilhas para ver onde é que tinham veios da água, porque o pêndulo, a forquilha, ela mostra até hoje, né, onde tem esse veio da água para fazer o poço artesiano. E o pêndulo, ele é o mesmo instrumento, só que em vez de eu ter uma forquilha, eu tenho o pêndulo. Ele me mostra o campo. E aí eu me conecto com a pessoa e ele me mostra qual é a melhor ervinha. Então, acontece muito da pessoa esquecer na sessão de me dizer, eu tô roendo muita unha. E daí o pêndulo me mostra que precisa algo para isso. E daí a pessoa, é verdade. Então as pessoas ficam encantadas, mas são ciências. A magia está em nós. A magia é eu me conectar. Não tem nada de magia. É uma ciência. Se a gente precisou estudar para saber como fazer e fazer com responsabilidade, né? Cada sessão tem essa questão da confidencialidade. Eu tenho famílias inteiras que eu atendo e tem todo esse cuidado. Mas é mais ou menos essa leitura que se faz, né? E aí nessas sessões a gente vai equilibrando e a pessoa vai ficando melhor. Eu gosto de dizer que vem com uma lista bem grande, assim, às vezes a pessoa, outras não sabem nem o que vieram buscar, vieram querer se equilibrar, mas não vai melhorar tudo na primeira sessão. Eu não sei dizer o que vai melhorar. Às vezes a pessoa diz, eu tenho muita dor de cabeça e dor de estômago. Talvez melhore a dor de cabeça primeiro. Mas eu queria que começasse pela dor de estômago. Quem decide não sou eu e nem a pessoa. Quem decide são as plantas, são seres sutis que estão aqui só para nos curar e elas sabem por onde precisa começar a cura. Então é muito lindo. E é onde estamos predispostos, né? Dentro do autoconhecimento fala-se muito, né, das cascas de cebola, é de fora para dentro, então vai... Tirando. Exatamente. Então, esse alinhamento também deve seguir isso. E às vezes coisas que a gente nem está enxergando, né? Aí são levantadas. E é importante a gente poder olhar para isso, que tem muita coisa que foi para o inconsciente. Sim. Por isso que eu falo que eu gosto de trabalhar as diferentes frentes que vão me ajudando a enxergar. Tem coisa que eu não consigo mesmo, e eu peço ajuda, e já aprendi esse caminho e tô aprendendo, eu sou uma eterna aprendiz aqui. Todos nós. Uma coisa que eu achei super interessante, a questão de a planta tem a sua energia yin e yang, como nós. E é lógico, tudo no universo tem esse princípio de criação. Se você puder falar um pouquinho disso. Sim, o feminino e o masculino, né? Então, no tratamento eu preciso cuidar para não colocar só ervinhas yin, que são ervinhas que fazem aquele olhar para dentro, o acolhimento, que tem muito a ver com o feminino. Né? E tem ervinhas que são yang, que fazem a lógica, fazem tu ter ação, é o fogo, né? Que fazem tu, em alguns momentos, te defender. Então, tem sempre as duas. E eu preciso fazer até um cálculo para que tenha esse equilíbrio, como tudo na vida.
né, a dualidade do masculino e do feminino. O nosso corpo também, ele já vai mostrando, às vezes, assim, a dor é mais de um lado, é mais do outro, já vai me sinalizando. E o próprio tratamento, a pessoa está precisando, é uma pessoa muito parada, que não tem reação para nada, passa um trator por cima dela e ela não se defende. Ela está precisando de mais energia yang, né, de se empoderar, de ter força. E aí tem aquela pessoa que é muito explosiva. E aí, às vezes, precisa aquela energia mais yin. Então, o próprio tratamento, ele vai me mostrando já, assim, se a pessoa está mais yang ou mais yin, né? E todos nós temos esses dois lados, né? Isso também eu fui, ao longo do meu caminho, aprendendo, né? Eu sou mulher, mas eu tenho o feminino e o masculino dentro de mim, e eu preciso ter os dois em equilíbrio, né? Se eu não tiver com eles em equilíbrio, em algum momento eu vou me prejudicar ou prejudicar alguém. Então, isso é bem importante. Sim. Que é uma questão energética, é o princípio mesmo da criação, não tem nada a ver com gênero. Eu também Hum. não sabia disso, e quando eu fiz uma constelação uma vez, apareceu que o Yin e Yang estava em desequilíbrio, e eu falei, que é isso? Então, foi importante, foi aí que eu comecei a olhar. E também, o que eu falei, comecei a fazer, tem até as atividades físicas orientais, na verdade, né? Qigong, Tai Chi, elas trabalham muito Uhum. nesse equilíbrio, né? Aqui a Sim. nutricionista Angelita falando que já teve a oportunidade de ver aí a mágica do corpo através do poder das plantas, né? Então, já também Ai, se conectou Angelita, aí com a sim, fita. querida. Aham. Sim, tem muita gente, a Léo e a Josi, tem gente de tudo que é lugar, né? Sou muito grata. E por ter sido canal de, de cura de muitas pessoas, né? E E, fala um pouco das mandalas, enfim, seus projetos, ou novos projetos, as novas formas de atuação mesmo da fitoenergética. Você tem aí de novidades? até a forma de uso, agora que falou da mandala, a forma de uso, né? Tem o Aham. chá, que vai pegar lá o saquinho, não deixei separado aqui para mostrar, mas um saquinho de chá, só que vocês, quando for pegar o tratamento de chá, ele tem uma quantidade menor. Não tem problema se for pegar mais, mas não é necessário. E a água é um condutor energético muito potente, né? Tanto que eu uso esse exemplo, quando vai, por exemplo, leva um choque onde está úmido, então a condução da energia é mais forte onde tem água. Então tu vai fazer um chazinho, o chá ele tem que ser tomado 2 vezes ao dia na fitoenergética, é o mínimo. Aí tem o sachê, que a gente faz o mesmo, a mesma quantidade e amarra num saquinho de tecido, e aí tu pode usar no bolso. Isso eu uso muito para bebês, bota no travesseiro do bebê, para grávidas que talvez tenham medo, né? Não precisa ter medo, porque não tem nenhuma restrição, não tem efeito colateral, mas tipo, eu não quero tomar. Então uso o sachê. E a mandala, que eu quero dar receita depois para vocês, 2 receitas. Maravilhosa. Aqui eu não sei se vai dar para ver, deixa eu tentar baixar aqui. Aqui eu Eu vou desativar aqui o comentário. Pronto. dá para ver aqui, Deu, ó. deu. Eu montei uma que é uma mandala que vai ajudar, que eu vou dar receita depois. Ela é para fluir a questão da prosperidade, porque tem muita gente perdendo trabalho, muita gente querendo buscar o seu propósito. Então, ela pode ser montada, um desenho com ervas. A exigência tem que começar pelo núcleo, né, a mandala. E como tudo no universo, começa pelo núcleo. Então, tu vai fazer um desenho num prato, pode ser um prato pequeno, um prato grande, e aí tu vai fazer um montinho das ervas que eu vou depois colocar para vocês. E aí, depois, o restante eu posso espalhar como eu quiser. E aí,
Ai, Rosa, mas pode ser desidratada, pode ser comprada de mercado. Quanto menos interferência, por exemplo, que nem as de mercado, passaram por um processo industrial, mas pode. O ideal é, né, tanto faz se é desidratada ou in natura. Ou Mas o fresca. ideal é Uhum. isso. O ideal é pegar, assim, quanto menos processo de interferência, melhor. Uhum. E aí vai montar, assim como chá, como sachê, qualquer processo que você, qualquer tipo de tratamento que vocês usar, vão ter que ativar a energia. Esse é um diferencial da fitoenergética, que se eu só tomar aqui, ó, eu tô com a minha água aqui com um galinho de alecrim. Se eu só tomar, isso é uma água com gostinho de alecrim. Então, eu vou ativar. Mas o que é ativar? Ativar eu posso fazer de diversas formas. Eu posso fazer uma oração, eu vou impor as minhas mãos, vou fazer uma oração. Eu posso fazer um reiki, para quem sabe, eu posso cantar um mantra, é uma conexão. Eu costumo ensinar que a pessoa faça uma oração da sua preferência e imagine uma luz verde prata. Por que verde prata? Porque verde é a energia das plantas e também a energia onde mora a nossa verdade, que é o chakra cardíaco. E uma luz prata. Imaginar essas duas luzes intercaladas, verde e prata, como se fosse um coração pulsando. Prata é a luz do divino. E aí eu ativei, tá pronto. Então, que nem aqui a minha mandala, né, que eu fiz antes de começar, para eu conseguir explicar bem para vocês. Prosperidade não é só dinheiro, é as coisas irem para frente, é eu conseguir me comunicar bem. Então, a alfazema, por exemplo, ela ajuda na comunicação para eu poder ser eficaz e ajudar as pessoas que estão ouvindo. Então, é isso que eu montei aqui. E aí eu ativo e eu deixo 7 dias exposto num lugar da minha casa. Então, todo mundo que passar por essa mandala vão receber essa energia. Aqui na minha casa, meu filho, né? Se mais alguém entrar, vai receber essa energia também. E depois eu descarto na natureza com um sentimento de gratidão, porque as ervas se doaram. E depois de 7 dias eu monto uma segunda mandala e posso trocar tipo assim, agora eu quero uma mandala para a questão do meu aprendizado, ou para ansiedade, ou para insônia. Então, a mandala é uma forma. Aí tem o chá, tem o sachê que eu falei, e aqui eu trouxe para mostrar o filtro de ambiente. Eu deixei ele assim para vocês verem, que aqui já está criando uma bordinha bem... já está com uma cor que não devia. O que é o filtro de ambiente? Ele é um tratamento feito com sal e 11 ervas, que eu tenho à disposição onde eu trabalho. Inclusive, eu tenho numa loja que é virtual, do Chamado da Terra, quem quiser procurar, que é esse meu novo projeto que tu falou, né? A gente tem muita coisa lá e aí manda para qualquer lugar do Brasil. E aí o que acontece com esse filtro? Ele, por exemplo, no meu espaço de atendimento, eu não fico sem, porque ele filtra as energias que ficam nas paredes, inclusive. Imagina, tem gente que vai morar num apartamento novo e quem morou antes lá, o que aconteceu nesse apartamento? Toda essa energia, ela fica no ambiente. Então, a mandala, o filtro, ele ajuda muito a equilibrar ambientes. E aí tu coloca num canto e ele faz essa limpeza. E quando tem uns que ficam assim, grosso de sal, e aí tu tem que jogar no ralo do vaso, puxar a descarga e montar novamente. Né? Então, esses tratamentos, eles podem ser usados para equilibrar o ambiente, a casa, o espaço de trabalho, a casa da mãe, a casa da irmã, pode ser usado para dar de presente e pode ser usado para equilibrar pessoas de qualquer idade, desde bebês até gestantes, pessoas mais velhas, mas também animais. Eu tenho tratado animais de estimação, gato, cachorro é mais comum,
já tratei um passarinho e um cavalo que foi castrado e estava demorando a cicatrizar. Então, o veterinário fez tudo lá e não resolvia. Daí fez a fitoenergética, aquilo melhorou para carência, para agitação de animais. Então, tem muita coisa linda. Então, realmente, assim, dá para fazer bastante, né, com a fitoenergética. E desse projeto que Que eu... bacana. tem uma coisa importante. Ai, Rosa, eu vou levar uma mandala para minha amiga, vou levar para casa da minha mãe uma mandala, porque tem para tudo, por exemplo, mandala de proteção espiritual, tem a da imunidade, quem é aqui da região, tá? Eu mando ela sem custo nenhum, ou chá, ou sachê, é a minha forma de estar ajudando nesse momento de pandemia. E quem quiser, talvez aí de longe, então que eu pudesse mandar com Sedex a cobrar, para eu não ter ainda, além do custo das ervas, né, eu não ter o custo do correio. Mas quem é aqui da região, passa aqui, pega e não tem custo nenhum. Essa da imunidade, que é um reforço para a imunidade. Mas tem mandala para harmonia no lar, quando tem muita briga lá em casa, tem para muita coisa. E aí, o que é importante? Às vezes vem pessoas e me dizem, eu vou levar lá na casa dos meus pais, mas os pais não autorizam, ou leva para casa e o marido não quer. A gente está interferindo no livre-arbítrio e isso não pode, daí não vai ser bom. Para ti, eu não faço também, mas se a pessoa optar por fazer, isso de alguma forma vai desequilibrar ela, porque a gente precisa ter autorização. Se não, eu teria, por exemplo, colocado uma mandala no hospital. Eu ia adorar botar uma mandala no hospital, mas tem pessoas que acham que isso, como eu disse antes, que é macumba, então não bota. Pensa quanta gente podia estar ajudando, mas eu não posso botar porque eu não tenho autorização do chefe maior daquele local. Então, na minha escola, da minha chefe, né, no meu hospital, do chefe também, na casa da minha mãe, o pai e a mãe, eles podem até dizer, eu não acredito nisso, mas quer botar, bota, então podem colocar. Mas se a pessoa diz, eu não quero isso aqui, não pode interferir no livre-arbítrio, isso é bem importante. Isso está sendo bastante pedido em todos os tipos de trabalhos quânticos. Reiki, benzimento, qualquer trabalho energético está sendo falado muito isso. Da gente primeiro pegar a autorização da pessoa, a pessoa estar receptiva no momento do envio, porque senão a gente está interferindo no livre-arbítrio dela. E Hoje aí a me gente não está aconteceu... ajudando, né? Não. Tá criando karma. Hoje, exatamente. Hoje, por exemplo, eu tive um depoimento de uma pessoa, levou para a mãe disse, tá, pode trazer. Aí ela tá com várias dores no corpo e ela levou para uma questão assim do corpo dela. Mas ela toma uma penca de medicação. Aí os remédios, ela toma bem certinho, ela tem tudo contadinho lá naquele negócio que se compra, assim, saber qual que é segunda, qual que é terça. Mas esse ela não fez direito, tava lá, tipo, não tomou como devia. E aí não fez o efeito esperado porque ela não tomou certo. E aí, às vezes a pessoa faz isso. A doença está a serviço de eu ganhar atenção, de eu ganhar carinho. Aí o que vai acontecer se eu não tiver mais aquela dor para me queixar? Eu vou ter que olhar para outra coisa, então eu não quero me curar. Lá no fundo tem muito disso, eu não quero me curar. Então, até isso é importante a gente olhar. Por isso é primeiro a gente poder querer, mas aí a pessoa, né, ela levar ajuda. Tem muita gente que vem no tratamento, vem na terapia e leva para o filho não vem na terapia, mas leva para o filho. Para alguns casos funcionam, mas tem casos que a pessoa assim, né, vai mostrando que na verdade, tá bom, eu vou pegar só para tu parar de me pedir, né, para eu me tratar, mas na verdade eu quero continuar com essa dor, porque no fundo é isso.
Ela me ajuda a ter atenção, ela me ajuda a outras questões, né? Quer passar as Vamos receitas para a então das receita? mandalas para a gente finalizar? Sim, sim. Então, olha só, eu escolhi duas, vocês anotem aí. É uma receita que é para apresentação para apresentação de trabalho, quem tem defesa de teses, para estudo. Ela ajuda muito para o estudo. Então, quem tem, assim, por exemplo, filhos que não estão conseguindo se conectar com o estudo, precisam concentração e foco, essa receita aqui. Vocês podem fazer em forma de mandala, podem fazer em forma de chazinho, que tem que tomar 2 vezes por, por dia, e até o sachêzinho. Qualquer dúvida, vocês podem deixar recado aí, que aí eu vou respondendo na medida do possível. Às vezes eu demoro, mas eu sempre vou responder. Então, a receita é a seguinte. Vocês vão usar o cravo da Índia, cana do brejo e capim-cidreira. Só essas 3 ervinhas. Pode ser desidratada, pode ser aquela que vocês têm no quintal. Juntar essas 3 e para fazer o efeito, ativar, certo? Fazer uma oração, fazer uma conexão, e aí vocês vão ver os efeitos dessa mandala ou desse tratamento fitoenergético na vida das pessoas. Não esqueçam de, mesmo que é um adolescente, que é uma criança, peça se ele aceita. Não precisa acreditar, mas Cravo precisa da Índia, aceitar. Cravo da Índia, cana do brejo, cana do brejo e capim-cidreira. Eu escolhi algumas que eram receitas que a erva é fácil de achar. Capim-cidreira é aquele compridinho, assim, né? E o cravo da Índia pode ser aquele de mercado. E a cana do brejo também é bem conhecida em lojas de chás. E a dá para melhorar o teu magnetismo com assim, ó, com o trabalho, com a prosperidade, que é essa que eu montei aqui, para conseguir falar bem, se comunicar. Para quem está desempregado e quer um emprego, vocês podem anotar essa aqui, ela tem algumas ervinhas, tem mais ervinhas, mas também são fáceis. A alfazema, chá de bugre, ipê roxo, o louro, o manjericão, o orégano e o pêssego. A pêssego rosa pode ser a folha, pode ser a raiz, pode ser qualquer parte da planta, tá? Pode ser um pedacinho da casca, deixa secar, enfim, ou pode ser in natura também. Não é tempo, né? Vai ver alguém que tem uma árvore ou, enfim. Vou repetir: alfazema, chá de bugre, alfazema, chá de bugre, ipê ipê roxo, anotei aqui, louro, louro, manjericão, orégano e pêssego. a folha. Tá? E uma última dica, eu sei que tem muita gente enfrentando a questão dos vícios. O vício não é só o álcool, né, as drogas de forma geral. É o vício do computador, do celular. Então eu queria dar essa dica, porque tu falou, finalizar talvez com essa dica, que tem muita gente que não dorme bem. Primeira coisa, compra um relógio de R$ 10 e não deixa o celular no quarto. Essa onda eletromagnética do celular, ela interfere no nosso cérebro a noite inteira e não te deixa descansar. E se for necessário o celular no quarto, não deixa tão próximo da tua cabeça. E dentro da tua casa ou na frente da tua casa, um pé de jasmim. O jasmim é uma planta da fitoenergética que atua nos vícios, na cura dos vícios. Então, vocês podem pegar um galinho de jasmim, botar no vaso, podem botar na água, né? Podem simplesmente deixar o vaso na frente de casa, que ele vai estar doando a energia do equilíbrio dos vícios. Então, o vício de estar lá em jogos, muitos adolescentes, né? Viciados em jogos de computador, celular, eletrônicos. Então, fica a dica.
E acho que é isso, né, Simone? Ah, ficou ótimo, gratidão. E maravilhosas essas dicas aí, na prática, aí, vivendo a fitoenergética na prática, para quem não conhece poder experimentar, quem conhece, igual eu, já anotei aqui a mandala e vou fazer. Descobri um pé de pêssego no quintal de uma tia, eu vou lá pegar Olha as que folhas. legal. Aham, isso aí. E gratidão a todos que acompanharam aqui também essa conversa. E vamos ter mais novidades aí, só acompanhar o canal. Gratidão, Rosa. Parabéns aí pelo belíssimo trabalho. Eu que agradeço o convite. Tudo de bom para vocês. Um abraço.